Prezado público, lembramos que vocês podem generar tradução instantânea para espanhol ou inglês a partir de nossa sala de aula virtual. A apresentação agora será em português. E para este segmento temos a satisfação de contar com duas especialistas em tecnologia de produtos florestais do Brasil, a maestra Christine Pedrazi e a maestra Maristela Araujo. Ambas professoras eh, son asociadas da Universidade Federal de Santa Maria. Esta universidade conseguimos fazer um convênio de colaboração com elas, dado que es una institución que se coloca como un hub de innovación, un centro de innovación en la región. Eh, Cristina y Maristela son doctoras en ciencias forestales y son coordinadoras del Laboratorio de Química de Madeira. Além disso, ambos son editores jefas de revistas de ciencia forestal. Hoy ellas hablarán cómo esa innovación en la cadena de valor de la madera no Brasil, tema fundamental para la industria sustentable, silvicultura en la región. Adelante, Cristina y Maristela, sean bienvenidas. Está nos Maristela. ouvindo? Oi, Maristela, sim, consigo Oi, ouvir. Tudo olá. bom? Desculpa aqui, só estou compartilhando. Óptimo, Agora eu acho que perfeito. sim. Ok. Boa tarde a todos. É, agradecemos, né, o convite de estar aqui. Deixa eu aqui. De estar aqui, né, nesse momento junto com vocês. Nós viemos apresentar então as pesquisas, né, que temos conduzido, né, no sentido de dar base para a produção, para a cadeia produtiva florestal. E, para começar, nós vamos. Está passando aqui. Para começar, vou só localizar um pouco, né, onde que nós estamos. Nós, nosso trabalho, nossa universidade fica no extremo sul do Brasil. Então, só para terem uma ideia, né, o Brasil, a gente fala sempre que são os muitos Brasis, né, porque pela sua dimensão, para ter uma ideia, em termos de latitude, a cidade do México está mais próximo do extremo norte do que nós aqui no Rio Grande do Sul, do extremo norte. E eu trago essa informação para comentar também sobre a questão da sazonalidade que existe aqui. Então, na nossa região, existem as 4 estações, o que tem bastante a ver com a minha parte da apresentação na apresentação de hoje. Mas a nossa universidade, a Universidade Federal de Santa Maria, ela ocorre em 4 regiões dentro do estado, na parte central para o norte do estado. Nós temos 26.130 estudantes hoje. Esses estudantes estão em nível de ensino médio, graduação, pós-graduação e também de cursos de capacitação. Nesse decorrer, são 274 colaboradores, funcionários, 234 cursos existentes dentro da nossa universidade, 2.044 professores e 2.496 técnicos de administração e educação. O curso de engenharia florestal aqui, ele iniciou em 1971 e nós temos a entrada aqui em Santa Maria, na UFSM, semestral,
então com 30 alunos no primeiro semestre, 30 no segundo semestre, e em Frederico Westphalen são 30 alunos por ano, né, no caso, é anual a entrada. No nosso curso, como um todo, são 10 semestres, e nos 2 primeiros semestres são considerados conteúdos básicos, e durante 7 semestres os alunos estudam conteúdos profissionais, primeiro, os conteúdos essenciais, específicos, e também conteúdos profissionais. E o último semestre, estágios e um trabalho de conclusão de curso. Esses dois grupos, né, então, do terceiro ao 10º semestre, a gente tem um foco maior para as áreas de atuação do curso, que é focada o manejo ambiental, a silvicultura, a geotecnologia, um pouco, né, com o que o Carlos estava falando ali, manejo florestal e tecnologia de produtos florestais. E aí, só para apresentando isso, para vocês terem, né, uma ideia geral, porque nós hoje, eu e a professora Cristiane, que está aqui comigo, né, estaremos apresentando algumas atividades que estamos fazendo, né, parte do que estamos fazendo, os nossos trabalhos dos últimos 3 anos, que na minha área tem a ver com a silvicultura, está relacionada à silvicultura, e onde eu trabalho a parte no Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal. Então, nossos estudos são principalmente para identificar tecnologias para otimização clonal, né, de materiais que cada vez estão surgindo com mais intensidade em função de termos, de obter clones capazes de produzir diante dessas mudanças que vêm ocorrendo no meio ambiente. E a professora Cris, então, ela vai falar depois um pouco sobre a tecnologia de produtos florestais, dentro do laboratório dela, então, né, também colocando em pauta que os nossos laboratórios têm apoio de vários outros laboratórios dentro da universidade, especificamente nós aqui do Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal, que trabalha a parte de silvicultura. Nós temos apoio do pessoal da patologia, da entomologia, né? Então, estudos com doenças, estudos com pragas, o pessoal da fisiologia, para que a gente consiga, então, respaldar as informações, também com o pessoal da meteorologia, para tentar entender um pouco mais sobre esses clones, esses materiais que estão surgindo e operacionalizar esses materiais. Então, esse eu acho que é o foco principal dos estudos que eu vou estar abordando, que é na área de silvicultura. Então, algumas áreas vão ficar aqui sem informação muito clara do que a gente está fazendo, porque também não tem como, né, fazermos uma abordagem e trazermos professores de todas as áreas aqui. Então, pegamos um início e um final ali, né, de área de produção propriamente. Então, aqui, só para apresentar de forma geral algumas pesquisas nos últimos 3 anos. Então, no caso aqui, os estudos que o Laboratório de Silvicultura trabalha são em viveiro florestal, os que serão apresentados aqui, hoje especificamente de espécies de eucaliptos, mas também trabalhamos com alguma coisa de pinos, estamos começando com algumas coisas de pinos, e também trabalhamos bastante com nativas, espécies nativas, mas com outro objetivo que não será apresentado aqui. Então, dentre as nossas pesquisas, o que a gente tem tentado elucidar? Então, algumas empresas, né, nos apoiam, a gente tem parceria, e nós buscamos, então, achar estratégias que possibilite essa operacionalização, né, e seleção desses materiais genéticos, e também conseguirmos transformar isso em algo que se consiga obter em larga escala, porque muitas vezes os materiais selecionados, na fase inicial, não se consegue operacionalizar, ou seja, produzir em grande quantidade. Então, nosso trabalho é dentro desse contexto.
Então, trabalhando aqui nessas imagens, dá um geral desde a parte, começamos desde a parte das instalações dos mini jardins clonais, aí também temos os nossos estudos na fase de enraizamento até a expedição das mudas propriamente. Aqui, especificamente, estudamos vários materiais genéticos para poder entender, dentro dessas condições ambientais variadas que nós temos, com primavera, inverno, verão, né, e outono, essas variações existentes do ambiente impactam muito essa produtividade desses dentro do mini jardim clonal. E algo que se tem observado ultimamente é que a presença de um ambiente, de tu conseguir melhorar o ambiente do mini jardim clonal a partir de mini estufas que mantém maior umidade, maior concentração de CO2, aumenta a temperatura, possibilita alguns ganhos quando comparado ao que estava sendo realizado anteriormente, que apesar de estar dentro de casa de vegetação, não apresentava o efeito que se tem junto com essas mini estufas. Então, a gente começou a tentar estudar, né, e entender esse ambiente, o que variava dentro desses ambientes, os diferentes materiais genéticos, diferentes clones e como que isso funcionava. E também, paralelamente, conduzimos estudos, né, relacionados à fisiologia, aspectos fisiológicos, como aqui, análise de fotossíntese, como estava desenvolvendo esses clones, potencial hídrico, porque existe uma melhora, um aumento da umidade relativa do ar dentro desses ambientes com a mini estufa, da foto superior, está aparecendo o nosso, né? Uhum. Dentro das mini estufas, e também fazendo análises outras, como análises morfológicas e análises anatômicas, né, desses materiais dentro do mini jardim clonal. Contudo, a gente observou nesses ambientes um aumento da produtividade nesses ambientes de mini estufa e também o aumento do enraizamento. Então, trabalhos conseguiram verificar vários materiais que conseguem ter essa resposta positiva, outros não. Então, conseguimos identificar, selecionar e também identificar quando não podemos usar essas mini estufas, né? Então, por exemplo, o verão para nós aqui a temperatura é bastante elevada, então não tem condições nenhuma de usar esses ambientes. Nas estações de outono, de inverno e de primavera, ele favorece bastante. E outra coisa que nós observamos é a redução do oídio, né, que então acaba ocorrendo muito nas folhas dentro dos mini jardins clonal. Aqui, essas imagens específicas não com eucaliptos, mas com o corímbia, então é um híbrido do corímbia, o corímbia torreliana com citriodora, mas também se observa com eucaliptos que nessa parte aqui nas imagens inferiores, a gente observa quando nós usamos a mini estufa e os resultados que a gente tem. Então, fotos tiradas, né, na mesma ocasião. Então, alguns materiais são menos susceptíveis ao oídio, enquanto outros são bastante susceptíveis, mas com a mini estufa ele mostrou resultados bastante interessantes. Essas fotos específicas do corímbia, mas também se observa isso para os eucaliptos. E aí também dentro disso nós começamos a observar que o inverno, assim, o inverno ele tem um bom enraizamento, mas a gente não estava conseguindo enxergar muito bem a produtividade era muito baixa, né? Então a gente queria melhorar isso. Apesar de ter uma condição melhorada com a mini estufa, nós queríamos melhorar isso ainda mais, porque já que enraiza bem nesse período, nós poderíamos, tendo maior produtividade, conseguiríamos maiores ganhos. E aí nós realizamos um estudo também com adição de luz, uma luz LED, então, que né, não é uma luz própria para as normalmente utilizadas na agricultura, então uma luz com menor gasto de energia também, que conseguimos obter um ganho de em torno de 23%
para o Eucalyptus urophila e o Eucalyptus saligna quando nós usamos essa condição. Então, isso foi um resultado bastante satisfatório, porque as empresas na região sul, elas aumentam os seus mini jardins clonais, então com muitos canteiros com os clones, que vão proporcionar a retirada das estacas. Então, eles produzem isso para ter estaca no inverno. Durante o verão, que a produtividade é elevada, e até meados da primavera para verão, a gente observa que não seria mais necessário toda aquela área de mini jardim clonal. Então, com isso, esse resultado dá um indicativo de que a empresa poderia reduzir essa área de mini jardim clonal em torno de 20%, que seria um ganho absurdo, né, para reduzir, né, o custo da manutenção do viveiro florestal e da estrutura também propriamente. E outros estudos que nós fizemos foi dentro agora, então, após as estacas coletadas, dentro das áreas de enraizamento, observamos o efeito também dessa mini estufa. Esse ambiente tem que estar sempre com umidade elevada, mas percebemos que a mini estufa mantida por algumas horas também, ela trouxe um resultado bastante interessante, e também com tela vermelha, né? Que então aumentou o enraizamento nesses ambientes próprios para após a estaca ser coletada e plantada. E finalmente, aí nessa linha de propagação, junto com a empresa, com a CNPC, nós observamos vários estudos, outros foram realizados, mas um que eu trouxe aqui também, que foi um resultado interessante, foi a aplicação de um extrato pirolenhoso, né? Então, ele é um resíduo que sai, que, na verdade, nós testamos, inclusive, o extrato de eucaliptos, ele não proporcionou o ganho que nós obtivemos com o extrato pirolenhoso da acácia negra. A Cassia myrci então, é uma espécie que é utilizada bastante aqui na região, plantada aqui na região sul, e ela é usada para vários fins, mas carvão também. E esse processo, então, já existe, a pirólise, né? E aí existe essa possibilidade de tirar o extrato. Esse extrato, quando diluído, ele proporcionou ganhos efetivos para o Eucalyptus bentame, 2 clones do Eucalyptus bentame e 2 clones do Eucalyptus dule. Para contar um pouco para vocês um outro grupo, outra atividade que a gente tem conduzido, é um estudo com várias espécies florestais também, nativas e espécies introduzidas, né? A maioria eucaliptos, pinos ainda não estudamos nessa linha aqui, mas a ideia principal é identificar a intensidade luminosa que é dada para essas plantas e diferentes níveis de irrigação. E a partir disso, foi constatado para esses 4 eucaliptos, aliás, um híbrido e 3 materiais de eucaliptos, bentame, o saligno e o dune, e o híbrido de Europhila com o dune, e observamos nesse caso que a luz, a maior intensidade de luz, ela vai muito bem, então essas espécies, né, já têm essa característica, né, mais na linha heliófila, então elas têm essas respostas adequadas diante maior nível de irrigação, sendo que constatamos entre esses materiais que o Eucalyptus bentame foi o que teve menor demanda hídrica. Com base nessa sequência, eu aqui no caso da silvicultura, eu mostro essas linhas de estudo que estamos conduzindo aqui no setor e que tem nos ajudado, então, de forma geral, entender um pouco as espécies, os clones, né? Então, como que elas respondem, né, aos diferentes estímulos e também poder identificar materiais mais adequados para uma possível aí um futuro aí de mudanças climáticas, a gente já ter alguma coisa mais estabelecida, né, do que vai ser mais adequado para a nossa região e questões como essa. Então, dessa forma, eu concluo a minha parte, né, que é na fase inicial, ali dentro do curso da Engenharia Florestal, e passo a palavra para a professora Cristiane Pedrazzi,
para conduzir, apresentar os estudos que estão sendo feitos no LACI. Obrigado, Maristela, obrigado. Prazer. Então, boa tarde. Eu sou a professora Cristiane Pedrazzi, do Departamento de Ciências Florestais da UFSM. Vou mostrar de forma bem geral para vocês as diferentes linhas de pesquisa e alguns trabalhos que nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo aqui na UFSM. Então, com relação à tecnologia de produtos florestais, hoje no laboratório nós trabalhamos com diferentes linhas de pesquisa, né? Dentre elas, nós temos ali a extração dos extrativos da árvore, de diferentes porções da árvore, com o objetivo de avaliar qualitativamente, quantitativamente esses extrativos para um uso final, né, a aplicação desses extrativos na fabricação de um novo produto. Também trabalhamos com a parte de processamento da madeira, visando, por exemplo, a produção de painéis, aqui, né? A produção de painéis ou a produção da polpa celulósica para, por exemplo, fabricar papéis de embalagem ou papéis branqueados. E também trabalhamos aqui na UFSM com a parte de processamento de madeira, de tora, transformar em tábuas ou transformar em lenha para energia ou briquetes, pellets e também na produção de carvão. Então, essas seriam basicamente as linhas de pesquisa que hoje nós trabalhamos no laboratório. Bom, antes de falar um pouquinho sobre os trabalhos mais inovadores que nós estamos desenvolvendo ou já desenvolvemos no laboratório, eu queria apresentar de forma geral para vocês o LAQUIM. Então, o Laboratório de Química da Madeira, ele foi fundado no ano de 2013. E hoje ele conta com infraestrutura e equipamentos, por exemplo, para avaliar a composição química de materiais lignocelulósicos. Também temos um digestor e toda a linha de fibras numa indústria de celulose para a produção de polpa celulósica, produção de papel e avaliações desses materiais. Também temos estudos na área de nanotecnologia, produzimos espumas, produzimos filmes nanocelulósicos e, mais recentemente, também estamos trabalhando com a parte de bioenergia. Então, nós temos ali a possibilidade de produzir carvão, produzir briquetes, avaliar materiais para energia. E nesse slide também eu mostro para vocês o grupo de pesquisa hoje do LAQUIM. Então, o grupo de pesquisa ele conta com alunos da graduação, da pós-graduação, do curso de Engenharia Florestal, e também eu tenho uma aluna do curso de Engenharia Química trabalhando comigo. Muito bem. Sobre as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, já desenvolveram, que já foram desenvolvidas nos últimos anos no laboratório. Hoje, nós estamos desenvolvendo um trabalho que parte dele, na verdade, já foi até apresentado nesse mês no Congresso Internacional de Celulose e Papel, da BTCP, que trata sobre o efeito do uso de aditivos na polpação craft de madeira de eucalipto urograndes. Basicamente, esse estudo, nós estamos testando o uso de um aditivo químico que ele serve como um impregnador da madeira, ou seja, ele facilita a impregnação do licor de cozimento craft no interior do cavaco, favorecendo a deslignificação dessa madeira e proporcionando, então, a produção de polpas de maiores rendimentos e com fibras de melhor qualidade morfológica. Esse trabalho, ele deu início no laboratório com a madeira de eucalipto orograndes e agora a gente vem testando para outras madeiras, por exemplo, a gente hoje vem trabalhando com pinus teda e também estamos trabalhando com novos aditivos. Esse outro trabalho aqui, ele já foi publicado, inclusive, em uma revista científica. Foi um orientando meu que desenvolveu, um doutorando na época, e ele trata sobre a fabricação de espumas de nanocelulose. Então, a gente chama de aerogels. E é bem interessante esse trabalho, porque, na verdade, o objetivo dele era produzir essas espumas de nanocelulose enxertadas com extrato de uma madeira. Essa madeira ela é a Maclura tinctoria, conhecida aqui no Brasil como tajuba. Então, como é que foram produzidas essas espumas? Nós trabalhamos com polpa celulósica branqueada e o extrato da madeira da tajuba.
Foram levados, então, esses materiais para dentro de um refinador, tá? Um microprocessador, que ele desfibrou essa celulose, dando origem à nanocelulose, como vocês podem observar aqui, esse gel de nanocelulose. Então, a gente produziu géis com e sem o extrato. E esses géis deram origem a essas espumas de nanocelulose. O uso dessas espumas ou desses aerogéis, na verdade, é para biomedicina. Por quê? Porque eles servem como um curativo natural, 100% orgânico, que serve para estancar o ferimento e, ao mesmo tempo, cicatrizar esse ferimento, devido à ação antimicrobial, enfim, bactericida desse extrato da tajuba. E, finalmente, o outro trabalho que também a gente vem desenvolvendo, a gente deu início com esse estudo e nós estamos dando andamento no Laquim hoje, que é sobre a produção de filmes nanocelulósicos com diferentes resíduos ou teores de lignina residual. Então, nós iniciamos esse trabalho utilizando madeira de acácia berce, acácia negra, e a partir então dessa madeira, nós produzimos polpas celulósicas com 3 diferentes teores de lignina. Então, trabalhamos em torno de 2%, 2,5%, 1% de lignina e 0% de lignina. Então, nós trabalhamos com a polpa branqueada. Então, essas 3 polpas, com esses 3 teores diferentes de lignina, foram microprocessadas da forma que eu mostrei para vocês do slide anterior, na produção lá dos géis. Aqui nós também produzimos géis a partir de um moinho, né, de um desfibrador, chegando então na celulose em escala nano, e posteriormente pegamos esses géis de nanocelulose e produzimos filmes nanocelulósicos. O objetivo desse estudo é o desenvolvimento de embalagens 100% biodegradáveis, visando a substituição de embalagens plásticas hoje. Então, por que é interessante esse trabalho? Esse trabalho, inclusive, nós conseguimos depositar uma patente a partir do desenvolvimento desses filmes, e hoje estamos dando em andamento, testando novas madeiras, novas metodologias com esse mesmo objetivo, ou seja, trabalhar com filmes nanocelulósicos e incorporar esses filmes teores diferentes de lignina. Então, basicamente, esses seriam trabalhos que eu gostaria de apresentar, que nós, né, estamos, alguns já concluídos, outros ainda em desenvolvimento no laboratório, direcionados exatamente a essa área de inovação, principalmente porque nós estamos trabalhando com a parte de nanotecnologia. Então, a partir disso, eu faço o fechamento da nossa apresentação aqui, juntamente com a professora Maristela. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui na UFSM e nos nossos laboratórios. E fica o nosso contato, nosso e-mail aí, para qualquer dúvida, enfim, para questionamentos que vocês têm com relação a o que foi apresentado hoje e com relação ao laboratório, os laboratórios também. Muito obrigada. Muito obrigado, Maristela, Cristín. Exposição increíble, dos professoras da UFSM. As iniciativas da pesquisa e tecnologia da universidade são impressionantes. Acreditamos que é muito importante promover os mais importantes centros de inovação florestal no continente. E para concluir, seria se você tem alguma recomendação ou comentário para o público que deseja focar no estudo da pesquisa da cadeia da valor da madeira, como é que as pessoas que quiser, tipo, vincular-se com a Universidade Federal de Santa Maria, que estão em América Latina, se conseguem fazer intercambios ou parcerias como estudiantes de outras universidades? ¿Existe algum tipo de vinculação na universidade para que estudiantes de outras partes de América Latina consigam fazer este tipo de pesquisas e assim? Uhum. Certo. Bom, eu diretamente trabalhando com a madeira, né, dentro da área de tecnologia, eu vejo como algo fundamental hoje
uma valorização dentro da cadeia produtiva do uso de resíduos, né? Do que é gerado lá no pátio de madeira, agregar valor ao que é resíduo hoje, que pode virar um novo produto com alto valor agregado. Então, vou falar pelo Laboratório de Química da Madeira, o LAQUIM, ele trabalha muito com isso, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar com resíduos, né? Claro, a madeira, mas resíduos também. E eu não falo só da madeira, eu falo de materiais lignocelulósicos de maneira geral. A gente viu ali o primeiro slide que eu apresentei da área de tecnologia, a gama de produtos que é possível obter da floresta, né? De uma árvore, de diferentes porções da árvore. Sobre a questão, Gabriel, de intercâmbio, sim, a universidade ela vê com ótimos olhos a possibilidade de trazer alunos, né, para fazer esses intercâmbios, tanto a nível de graduação, quanto principalmente a nível de pós-graduação. Especificamente no laboratório, no LAQUIM, nós já recebemos alunos de outras universidades, né, de outros países, a nível nacional também, é possível, né, a gente fazer de forma integral, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ou mesmo no caso de um doutorado, fazer um doutorado de sanduíche. Então, e para a gente é muito importante, né, professora, porque a gente vê a visão, né, de outro país, as pesquisas muitas vezes que estão se desenvolvendo lá, que a gente poderia trabalhar com as espécies que a gente produz aqui. Então, sim, a universidade, ela não que ela priorize, mas ela vê com ótimos olhos e ela tenta sempre conversar com os programas de pós-graduação para tentar incentivar esse tipo de atividade. E a Ótimo. região aqui é uma região também muito acolhedora, eu acredito, né? É uma Eu sei, região, eu conosco, eu sei, são é um muito mix, né, assim. é um mix de gente de todo mundo, né, Gabriel? É, Então, é assim, muito é legal. italiano, é alemão, é português, é espanhol. Então, comidas gostosas, eu acho, né, Gabriel? Então, Muito, muita muito. coisa agradável aqui, além dos estudos, certamente, né, tem outros benefícios, 4 estações lindas, Sim, acho que Temos o sim. chimarrão, né? Eu chimarrão. agradeço, Reforestamos México agradece muito a participação de vocês. Acho que a visita que tivemos no mês de agosto foi muito cultivadora para nós. E estamos muito agradecidos com vocês por a apresentação, por o tempo e parabéns por a apresentação, todas as iniciativas de inovação que a UFSM está fazendo. O comentário que Cristina falou da enfocar a visão dos resíduos florestais, como isso consiga ser um insumo para a indústria também. É muito legal, muito impressionante e parabéns por a apresentação e muito obrigado por ficar aqui, por dar el tiempo de vocês y continuemos trabajando conectando con información. Muito obrigado, Maristela y Cristina. Obrigada, Obrigada Gabriel. Obrigada a também. todos.